e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Marcos 6,34, vamos ver lá. Marcos 6,34. Cadê aqui? Marcos 6, 34. Vamos achar o 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Começou a ensinar-lhe muitas coisas. Irmão, igreja está cheia. Tem no mundo inteiro, cada esquina parece boteco. Vou usar esse termo vulgar. Me perdoe aí as lideranças. Mas é que nem boteco, cada esquina tem um. E tem uma pessoa própria para estar naquele meio. Aí você pode falar, mas está abrindo mais, tá? Sabe por quê? Essa pandemia veio para abrir os olhos do mundo, que ainda não está enxergando. E virão coisas bem horrendas ainda sobre a terra. Porque é cumprimento da palavra, até o povo acordar. E muitos, quando acordar, será tarde. Porque não estão ouvindo a voz de Jesus Cristo, não estão ouvindo a voz do Mestre, não estão mais pregando o Evangelho de Jesus Cristo, não estão pregando que só Jesus salva, só Ele é o nosso pastor, só Ele é o nosso Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém chegará a Deus se não passar por Jesus Cristo. E como nós conseguimos passar por Jesus Cristo? É nos convertendo, aceitando como único Salvador, descendo as águas do batismo como símbolo do arrependimento e surgindo novamente submerso como uma nova criatura em novidade de vida. Jesus não prometeu, venha comigo que eu vou encher você de riqueza, não. Ele falou, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, aleluia. Um jovem rico chegou, mestre, dou de tudo para os pobres, como que eu faço para te seguir? Ele falou, vai, vende tudo e dá lá, dê vida lá fora, deixa tudo aí e vem seguir-me. Jovem, ó, correu. O que você vai fazer na sua igreja, lá no seu templo, no seu ministério? Você, pastor, o que é o seu intento no seu coração? É juntar esses patrimônios que você tem para feriados, fins de semana, curtir com a sua família, e o rebanho passando fome, passando necessidade, doente, não tem um... Quando leva uma receita lá, você diz que vai orar e manda procurar assistente social dos municípios e dos estados? Não tem coragem de tirar da sua carteira? Ah, mas não posso porque tem que registrar. Mas na hora de entrar dinheiro não precisa registrar nada, qualquer bolso que vir vai. E na hora de abençoar tem que ser tudo, passar por comissão de ética, passar não sei por onde, passar por aqui, passar pela administração, passar pelo tesoureiro. Sim, o controle do dinheiro tem que ter esse controle, sim. Mas para abençoar as ovelhas não precisa disso. Jesus não ficava fazendo meia volta não para abençoar. Quando chegava até ele, ele vinha e ele abençoava. Sabe por quê? Porque ele não mandou em lugar nenhum da Bíblia construir templos para encher. Não mandou construir patrimônios e virarmos presidentes de campo. Eu sou dono dessa cidade, dono dessa cidade. Desde quando o Evangelho de Jesus Cristo tem propriedade na terra? Desde quando você tem poder sobre o ministério de Jesus Cristo? Desde quando você é dono da palavra de Deus? Desde quando você é dono do céu? Desde quando você é dono de quando o rebanho quer servir a Deus? Isso aqui só veio para isso. Para elitizar, para pôr limite nas coisas de Deus. Porque se todos estivessem no mesmo espírito, não haveria tantas placas de igreja por aí, e cada um pregando uma coisa. Estudamos teologia, fiz 4, estou na 5ª faculdade de teologia. Está cheio de homens aí formados em teologia que nem cristãos são, e são doutor na Bíblia, mas não tem conversão. A teologia não nos leva para o céu, ela nos dá sabedoria e conhecimento da terra, mas não serve para nada. Se não tivermos a revelação do Espírito Santo. O Senhor Jesus ensinava muitas coisas, mas ensinava direto o que era do céu para os discípulos e para quem o ouvia. Diz a palavra aqui. A ovelha não consegue discernir uma distância diante de um obstáculo. Nunca consegue identificar se está longe ou perto. Isso falando dos rebanhos, de ovelhas, fisicamente. Empaca, pensando que o abismo está diante dela. Quando ele
está longe, e vai adiante pensando que o abismo está longe quando ele está perto. Se a ovelha guia, que está lá na frente, isto é, a que vai à frente, se ela pular de uma ponta, se ela cair, as outras vão tudo atrás dela e caem do mesmo jeito. Porque eles não têm senso de direção. As demais o acompanham. E se uma ovelha fica doente, ela se afasta pela natureza da criação, do rebanho, e se isola das demais. Ela vai morrer lá no cantinho. Essas características mostram o quanto a ovelha precisa de pastor. Não somos diferentes, irmão. Quem de nós tem a visão do que está lá na frente? Você fala, eu tenho, eu sou na liderança, eu sei, não sabe nada. Não sabe nada. És um mentiroso hipócrita se falar que sabe. Não sabe. Se soubesse, não dividia a igreja, não dividia o povo, não dividia o rebanho. Jesus Cristo sabe o que está lá na frente nos esperando. E Ele pode nos livrar e nos conduzir com o cajado. Olha o cajado aqui para conduzir a ovelha. Esse cajado, para que serviu o cajado? O cajado servia para ele dar uma correção e uma direção para as ovelhas de forma carinhosa. Era corrigido quando ela estava saindo fora, ele ia lá dar uma batidinha nela, mas com amor e com carinho. Porém, também servia para abater e até matar um lobo. Poderia bater e espancar o lobo devorador. Assim é isso aqui, esse cajado aqui. Ela conduz o rebanho com amor, repreende, mas ela mata o diabo e seus seguidores. Esta palavra mata o diabo e seus seguidores. Os lobos devoradores morrem por esta palavra. Porque ela também é uma espada de 2 gumes. Ele é o cajado do pastor chamado Jesus Cristo. E nós temos que seguir ele como modelo e seguir esse exemplo de igreja. A igreja de Cristo. Pois o baco, conhecido como baco ou cajado, símbolo do pastor, tem dupla utilidade. Ela é usada para tocar as ovelhas, dando-lhe um toque de carinho, de correção e de direção. Carinho! Não é espancando, não. Tira o dinheiro dela, tira a lã, tira a carne e depois espanca. Não é assim, não. E se a ovelha adoece, e é usado para tocar na ovelha, dando-lhe um toque de carinho, de correção, e para afastar os lobos, batendo-lhe com força. Deus vai abater muitos lobos na terra e já está batendo. E pasme, observe, pode falar o que quiser. Vai ser de arrepiar os cabelos de muitos cristãos, de ver quem são os lobos que vão cair. Deus não está mais suportando ver lobos em cima dos altares, não, viu? Usando a palavra santa para enganar, para roubar, para matar, para destruir, para minar o coração e a mente da humanidade na terra, para afastar o povo de Deus, porque estão na igreja, falam em meu nome, prego em meu nome, curo em meu nome, mas não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Não sou eu, é a Bíblia que fala isso. Por isso, o conhecido quadro do pastor que encontra a ovelha perdida mostra o pastor usando a alça do cajado para resgatar. Aquela alça também está lá e tem que puxar ela para fora do buraco, do abismo. E não acabar de empurrar. Usou, tirou tudo, depois ela não está podendo produzir mais, joga no abismo. A ovelha que está à beira do abismo. O coração de pastor pode ser visto na declaração atribuída a John Wesley, pregador reformista do século XVII, proibido de pregar nas igrejas anglicanas, devido às suas ideias. Punha-se sobre os túmulos dos cemitérios, situados ao lado dos templos, e anunciava: o mundo é minha paróquia. É preciso ver o mundo como campo de ação pastoral e as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, o supremo pastor. Jesus é apresentado pelo apóstolo Pedro como o pastor supremo. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. 1 Pedro 5:4. 1 Pedro 5:4. Sumo pastor. E anteriormente diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. 1 Pedro 2:25. 1 Pedro, salvo erro, 2:25. Eu não estou com a referência aqui, mas é 1 Pedro 2:25. Salvo engano. Confere. Não dá para abrir a Bíblia pelo tempo que eu tenho para passar aqui.
Jesus é um exemplo de liderança. Eu estou lendo uns tópicos da liderança. Isso aqui é voltado àquele que quiser seguir a Jesus, aquele que quiser conduzir a sua igreja debaixo da lei e da ordem de Jesus Cristo. Da lei? Ah, mas a lei acabou. Não, a lei de Jesus Cristo é o amor. Essa é lei. É lei. Lei é aquilo que tem que ser seguido. Ele falou que o amor tem que ser seguido. A misericórdia tem que ser seguida. Sem amor, sem misericórdia, ninguém conhecerás a Deus. A imagem do pastor caminhando à frente de seu rebanho de ovelhas, segurando o cajado e conduzindo-as, é um quadro que retrata a importância da liderança. Jesus entendia como os pastores de sua época cuidavam do rebanho e afirmou aos discípulos que o pastor chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque ele reconhece a voz. João 10, 3 e 4. Por que sair para fora? Porque os pastores de determinados lugares se reuniam, vinham pastores com um monte de rebanho, mas eles arrebanhavam todas aquelas. Elas ficavam misturadas para eles pernoitar. Como se fosse, por isso que diz no curral das ovelhas. Aquele curral é um lugar que se arrebanhava todas as ovelhas para desperdiçar para os pastores descansarem. Mas cada pastor, elas estavam misturadas, mas conhecia as suas ovelhas. Então quando ele chamava elas pelos nomes, elas saíam. Não dava trabalho para ele tirar. Elas já seguiam. E cada um ia conduzir, porque aquelas ovelhas eram levadas para venda, para comércio, para alimento. Porque eram vendidas. Mas nós não. Nós temos que seguir a voz do único pastor, Jesus Cristo. Nos dias de Jesus, os pastores costumavam colocar suas ovelhas no mesmo curral durante a noite. Ao amanhecer, o pastor falava e as ovelhas lhe pertenciam, conheciam sua voz e saíam para segui-lo. Convém ressaltar novamente o texto de Pedro, apresentando a Jesus como líder do rebanho. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Eu vou citar de novo aqui. Nem por sorte da ganância. Né, pastores? Pregar para a igreja, bater na ovelha é bom, mas apanhar é difícil. Ouvir a verdade dói. Principalmente de mim, né? Que não sou nada. Porque eu também estou apanhando aqui, estou aprendendo, eu estou aqui para aprender. Se você tem humildade para aprender, não sei. Mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Vocês não são donos das ovelhas que estão sob sua confiança. Vocês são donos delas não. Para arrancar a carne e a lã das suas ovelhas, vocês vão dar conta de cada uma para Deus, até aquela que você já botou para fora da tua igreja, que você diz que ela é rebelde, que você diz que ela vai contra você, porque muitas vezes ela falou a verdade e você não quis ouvir. Muitas vezes ela causou uma polêmica lá que te trouxe transtorno, a ponto de você temer perder os demais rebanhos por causa da verdade que ela te falou. E você não querendo engolir, botou para fora. Se ela se perder, você vai dar conta dela. Tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. 1 Pedro 5, 2 e 4. O rebanho sempre olha para o seu líder. As ovelhas o têm como modelo a ser imitado. Pedro, portanto, apresenta Jesus como padrão de pastor e modelo a ser imitado. Ele é o padrão de pastor, ele é o modelo a ser imitado, o supremo pastor, isto é, o mais alto e mais elevado, o primeiro e o principal. Nele o obreiro deve se espelhar, todo obreiro. O livro de Hebreus o apresenta como o grande pastor das ovelhas, em Hebreus 13, 20. Ele não apenas é bom pastor, o grande e supremo pastor, mas o único pastor a ser imitado. O único. O pastoreio é feito sob o comando dele e por ele. É dele. Tá? Aqui, ó. Pastoreio aqui, ó. É dele e para ele. Não para o pastor, não para o homem. Jesus, exemplo de firmeza e autoridade na condução do rebanho, requer-se do ministro que seja firme em seus pontos de vista, não que seja irredutível, e que tenha autoridade. Não pode ser irredutível quando tiver que admitir que errou. Se errou, irmão, não é porque você é pastor, não. Se abaixa, escuta o que a tua ovelha está te falando. Porque ela está guardada por Deus e protegida por Deus. Se você está tirando dela o que Deus não quer,
Deus está protegendo ela, Ele está de olho em você, está de olho nela. Errou, abaixa. Se eu estou errado, eu abaixo. Já apanhei tanto e vou apanhar muito ainda. Principalmente eu que sou fraco, errante, erro a todo instante. Mas estou aprendendo esses últimos dias com meu Deus, com meu Senhor, porque eu parei de ficar olhando para o homem, parei de ficar seguindo modelos de homem. Quando passei a voltar de seguir o modelo de Jesus, estou aprendendo muito, estou começando do zero, como uma criança, como um bebê recém-nascido. Mas estou feliz em aprender de Jesus Cristo. Por natureza, são submissas. O problema do pastor é quando ele tem de pastorear bodes rebeldes, aí sim, que não querem ser orientados nem guiados. Eles precisam sentir a autoridade divina do pastor, mas não está dizendo que é para jogar ele para fora também não. Tá? Com amor, com perseverança, insistência e muito ensinamento. Os pastores de hoje, exemplo de liderança concedida pelo Espírito Santo. Não apenas Deus e Jesus possuem coração de pastor. O mesmo sentimento é o mesmo coração do pastor é dado aos seus obreiros. No seu coração é de Jesus Cristo? Você tem amor? Você não divide? Você não faz sua panelinha ali, não? Seu grupinho de liderança? Seu grupinho de dominados? De rebanho? Essas ovelhas são minhas. E separa para você? Que Jesus não tem esse coração. O quadro retratando o cuidado de Deus com o rebanho foi observado e entendido por Paulo, quando ele falou aos presbíteros de Éfeso e de Mileto, sobre quem o constituiu como pastores. Atendei por vós e por todo o rebanho, pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Tá certo que hoje em dia, na sua maioria, nenhum desses líderes que estão aí, nem nas presidências, são constituídos pelo Espírito Santo. São colocados por quem indique e pelo dinheiro. E não duvide que eu provo. Eu provo o que eu estou falando. Isso eu provo. Eu sou testemunha. E sou prova disso. Não paguei para ser pastor. Graças a Deus, não. Mas me ofereceram proposta de pagar valores para ser pastor. Ou melhor, para levar o título de pastor. Como está cheio aí. Compraram um campo para si. Pagaram em dinheiro para ser líderes. Então, não foram constituídos pelo Espírito Santo. Atendei por vós e por todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você não derrama o sangue nem pelo seu filho da terra, quanto mais pelas ovelhas. Mas pagou para dominar sobre elas. Comprou. Então não é pelo Espírito Santo. Eu sei que depois da minha partida, Jesus falava, entre vós penetrarão lobos vorazes, estão até hoje, e crescendo cada dia mais e mais, que não pouparão o rebanho. Atos 20, 28, 29. Não sou eu que estou falando. Jesus já falava naquela época. Vou repetir. Eu sei que após a minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Atos dos Apóstolos, vê lá, Atos 20, 28 e 29. Paulo via a igreja como um grande rebanho, sobre o qual o Espírito Santo colocava os pastores, como o Espírito Santo colocava os pastores. O pastoreio está no coração de Deus. Ele levanta homens com coração de pastor para cuidar das vidas indefesas. Você está cuidando das vidas indefesas, irmão? Ah, pastor? Ah, bispos? Ah, apóstolos? Ah, evangelistas? No púlpito deixa... pastor. Eu sou pastor. Eu sou pastor. É? Está cuidando das ovelhas do Senhor Jesus de verdade? Ou está fazendo agrado para sua liderança? Para dizer que lá na igreja você está fazendo grandes coisas? Porque se fizer lá, e a sua liderança pensar ou deixar de pensar, para Deus não me imputa. Para Deus imputa o que realmente você está fazendo pelas vidas e pelas almas, que a igreja somos nós. Cada um desse que você está cuidando é uma igreja de Deus, do coração de Deus, e você vai dar conta para Deus. Se o seu pastor te aprovar e Deus te reprovar, vai você pagar e seu pastor também, com toda a liderança. Tem que ver se Deus está aprovando. Sendo que grande devorador é comparado a um lobo. Paulo adverte que os lobos surgirão prontos para devorar o rebanho. O pastor, então, atentamente expulsa os lobos. Deus está levantando homens de Deus, mulheres de Deus, para expulsar os lobos. Você pode abater todos nós, você pode até tirar a vida da nossa carne, mas Deus levantará outros e outros naquele dia
tu vai pagar para Deus. Paulo previa que os lobos entrariam no redil, dentro das igrejas, dos templos, para iludir o rebanho, especialmente depois que Jesus partisse. E não acontece isso? Não está cheio? Cadê as pregações da prosperidade, da riqueza? Me dá um envelope com 1.000 que você vai ganhar 10.000. O que é isso? Não são lobos devoradores, não? Está na Bíblia isso? É isso que ele ofereceu? E a vida eterna? No mundo tereis aflições, mas o mundo eu venci, vós também vencereis. Sereis perseguido por amor de mim, mas estarei convosco. Sereis posto em cadeias, sereis mortos por amor do meu evangelho. É essa a prosperidade? É isso que é dar envelope por 1.000 e ganhar 10? É isso que Jesus pregava? É isso que ele prometeu? Prega no nome dos apóstolos, mas ninguém quer seguir exemplo dos apóstolos? Qual foi o final dos apóstolos? Morreram milionário? Cheio de patrimônio? Vamos ler a Bíblia, né? Não vamos pegar textos para enganar. Tá aqui, ó. O pastor, então, atentamente expulsa os lobos devoradores. Paulo previa que os lobos entrariam no redil, ali, no meio do rebanho. O que é redil hoje? É as igrejas. Para iludir você, iludir eu. Graças a Deus, Deus me tirou desse meio, da mentira e da ilusão. Para iludir o rebanho, especialmente depois que Jesus partisse. Ele distribuiu de seu dom de pastoreio aos pastores da igreja. O ministro deve estar consciente de que foi chamado por Deus para pastorear o rebanho que pertence a Deus. O povo, eu falo igreja, mas não é igreja não. Não é igreja aqui. A igreja, o povo, é de Deus. Quem foi levantado? Por Deus, para cuidar do que é de Deus. Não é nosso, não é de ninguém, de nenhum homem na terra. Não é o que nós vemos por aí, não é o que se prega. Mas essa aqui é a verdade da palavra de Deus. Fomos levantados por Deus para cuidar do rebanho de Deus que é para Ele, que foi pago com sangue na cruz pelo Filho chamado Jesus Cristo, o sumo e verdadeiro e único pastor. Sim, porque as pessoas que ele pastoreia não são propriedade sua, mas de Deus, seja como apóstolo, como profeta, aleluia, como evangelista, pastor ou mestre. A principal função independe de título e pastoreio. Depende de título, é o pastoreio. Ah, vai lá na minha igreja, está lá, missionário, evangelista fulano. Oh, pobre, coitado, nu, miserável é você. E você que corre atrás disso é mais miserável e nu. É uma ovelha que vai cair no abismo e você vai cair junto com ela. Acorda. Acorda, povo de Deus. Acorda para o verdadeiro pastor chamado Jesus Cristo. Olha para o alto, fala com ele. Ele deu essa autoridade do céu. Não importa quantas denominações existem em uma cidade. Jesus vê todas as pessoas como um rebanho seu. Tudo é de Deus. Pastoreadas